às vezes a pessoa ela pode falar assim, todo relacionamento que eu entro, eu tenho sempre que me auto-sabotar em prol do outro. Eu tenho sempre que, assim, abrir mão. Talvez ela esteja reproduzindo coisas que ela aprendeu, né, dentro de casa, às vezes uma dificuldade em ter uma voz ativa ali, né, porque as outras pessoas sempre sobrepunham a opinião dela, então ela não conseguia ter essa voz ativa. Você tem a consciência, porque se você está falando, você tem a consciência que você está cedendo, que você está fazendo isso. Bacana. Tem uma coisa que eu acho que é libertadora na análise, que é... Isso é incrível. Sim. Pessoal, hoje nós estamos com uma pessoa incrível para um bate-papo muito bacana nessa experiência nova que estamos iniciando aqui no canal Conexão. Você depois vai poder assistir aí o podcast, o bate-papo por inteiro no canal Conexão e também nas nossas redes sociais. E hoje eu trouxe uma amiga, eu e a Nete, nós temos uma pessoa muito querida da área da psicologia, é a Sabrina Reis, tá bom? Ela vai estar se apresentando, mas nós trouxemos ela para bater um papo conosco aqui. E eu queria, Sabrina, perguntar para você, quem é a Sabrina, onde se formou? Primeiramente, muito prazer, viu? É muito bom estar aqui com você, batendo esse papo. Eu acho que vai ser, assim, muito legal. E, assim, a Sabrina, né? Não tem muitas coisas, mas eu me formei na Universidade de Ribeirão Preto, eu sou psicóloga, eu atuo na abordagem psicanalítica, né? Com um viés focado, né, lacaniano. Já estou atendendo, né? Faço atendimentos clínicos. E estou realizando uma pós agora em gestão de pessoas também, mas é basicamente isso, né? A Sabrina está construindo aí a sua carreira, o seu eu e, de uma certa maneira, ajudando as pessoas a construírem esse eu também, né? Sabrina é de Campo Belo? Natural de Campo Belo? Sim, eu sou de Campo Belo, Minas Gerais, né? Estava morando em Ribeirão Preto, né, onde eu fiz a faculdade, agora eu voltei para cá, estou atendendo aqui, né, atendo de forma online, em breve presencial também, mas estou aqui em Campo Belo. Que bacana. Sabrina, hoje a ideia é batermos um bate-papo aqui interessante, trocarmos uma ideia sobre relacionamentos, a importância dos relacionamentos, porque nós estamos, como se diz assim, inserido em relacionamentos dia após dia, né? Então, assim, a gente acorda se relacionando com alguém, pai, mãe, amigos, marido, namorado, com alguém. Nós estamos sempre relacionando, né? Trabalho e etc. E falando sobre relacionamento, eu já queria, assim, encaixar aí a primeira pergunta para esse bate-papo e a gente construindo aí esse assunto que eu tenho certeza que vai ser incrível. Porque muitas vezes a gente se sente atraído por pessoas que seguem um certo tipo de padrão. Isso tem alguma explicação? Porque às vezes, assim, em alguns aconselhamentos, conversando com outra pessoa, a pessoa fala assim, nossa, eu me sinto atraído, eu sempre entro em relacionamento que parece que eu estou sendo puxado por um certo tipo de padrão. Tem alguma explicação? Bom, nesse caso, né, tem algumas explicações para isso, né, mas uma coisa que eu acho que é principal, assim, é a questão do nosso inconsciente, né? Muitas das vezes a gente acha que entrar numa relação é algo extremamente consciente, né? A gente escolhe gostar de uma pessoa, né? A gente escolhe, a gente encontra aquela pessoa num local e aí a gente olha para ela e a gente sente que é como se a gente escolhesse, né? Estar com aquela pessoa. Uma escolha totalmente consciente. Mas tem um viés inconsciente que é muito importante da gente analisar, né? Porque nós temos os nossos desejos, né? As nossas vontades e muitas das vezes nós somos guiados por coisas que a gente ainda não colocou em palavras, né? Que a gente ainda não expressou completamente. E isso se dá nas relações também, né? Porque ao longo da nossa vida, né, desde o nosso nascimento até a adolescência, até a fase adulta, a gente tem uma série de repetições que a gente vai fazendo através de padrões que a gente vai vendo mesmo ao longo da nossa vida, né? Então, a primeira construção que a gente tem, né, de relação primária são com os nossos cuidadores, né? As pessoas que cuidaram da gente, né? O pai, a mãe, o tio, uma avó, enfim, a pessoa que cuidou da gente deu esse
norte, né, do que seria um cuidado dentro de uma relação. Isso é o primário ali, né? A partir disso, a gente vai desenvolvendo a nossa forma de se relacionar com o mundo, né? Mas sempre voltada para uma coisa que a gente já sabe, que a gente já entende. Então, quando a gente fala, né, sobre seguir padrões, né, de pessoas, né, de relações, primeiro a gente tem que entender do que a gente está falando, né? Porque pode ser um padrão, é um padrão estético que você está falando realmente de um padrão dentro da relação. Por exemplo, né, se relacionar com pessoas, né, que podem vir a se mostrar controladoras, né, ou, enfim, agressivas. E você se vê naquela situação, né, repetindo essas relações e o tempo todo você fala para você mesmo, eu nunca mais vou entrar numa relação dessa, eu sempre vou observar bem, né, a pessoa que eu estou me relacionando, né, a pessoa que eu estou construindo a minha vida, e quando vê você cai de novo no mesmo tipo de relacionamento, né, às vezes não com os mesmos detalhes, né, dentro da relação, mas detalhes muito parecidos, porque o seu objeto de desejo, né, que a gente fala na psicanálise, a gente precisa entender o que se trata isso realmente, né? Por isso que através da análise, da psicoterapia, que a gente vai entendendo o que realmente aproxima a gente das pessoas, né? Porque às vezes a gente acha que é uma coisa que aproxima a gente do outro, mas na verdade é uma coisa que a gente vivenciou lá atrás, né? Então, por exemplo, em relações de pais muito controladores, às vezes, né? De pais, né, que tem uma relação, igual você citou, questões agressivas, a gente vê esse comportamento em casa, né, quando a gente é mais novo, e aí quando a gente se vê, a gente tá na vida adulta, seguindo e entrando em relações, né, onde a gente se vê ali com pessoas controladoras ou relações onde a gente se torna pessoas controladoras, porque isso é um ponto interessante também, né? Que a gente conviveu tanto com aquilo é natural para nós, tanto executar como também receber, né? Exatamente, isso é um ponto que a gente tem que sempre observar em nós, por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Você realmente entender o que está te movendo, qual que é a falta que você tem, né? E o que está te movendo ali, porque às vezes você tá numa relação que você julga ser extremamente, né, controladora, agressiva, mas quais são as atitudes que você também tá tendo dentro dessa relação, né? Porque a gente tem que olhar esses dois pontos, né? As atitudes que a gente tem na relação. Por que de uma certa maneira a gente está permitindo isso ou a gente está se tornando isso? Entendi. Também, né? E esse é um ponto interessante, porque no começo das relações, né, tudo é muito mágico. Quando a gente conhece a pessoa, tudo é muito mágico, né? As coisas, elas, né, vão acontecendo de uma maneira, assim, muito perfeita, entre aspas, entendi, né? E eu acho que a gente vai escondendo um pouco isso, né? Que acaba que criou-nos, né? Que foi, eu digo assim, às vezes, que parece que foi a nossa forma. Dá um exemplo. Às vezes a pessoa ela pode falar assim, nossa, todo relacionamento, falando de relacionamentos amorosos, né? Todo relacionamento que eu entro, eu tenho sempre que me auto-sabotar em prol do outro. Eu tenho sempre que, assim, abrir mão. Eu sempre cedo. Só que às vezes a pessoa ela precisa fazer algumas perguntas, né? Como foi a criação dela também, etc. Porque às vezes ela está tolerando isso em tantos relacionamentos, ou isso tem sido assim a raiz da frustração de tantos relacionamentos. Isso pode ser porque às vezes ela teve uma criação, ela tem uma base onde ela teve sempre que se auto-sabotar em prol dos desejos de outros. Um exemplo, seja na família, eu era o mais novo, eu tinha sempre que ceder, sempre meus irmãos tinham que ter vantagem, a palavra final. Ou na criação que eu tive, eu nunca tive a oportunidade de impor uma opinião minha. Eu tinha sempre que abrir mão da minha opinião, e a minha opinião do meu avô, da minha avó, da minha mãe, do meu pai prevalecia. Se ela teve, é basicamente isso, me ajuda a compreender. Se ela teve uma base muito latente, extensa, assim, isso pode dizer alguma coisa, tipo assim, no relacionamento que ela está vivendo hoje, assim, ou nos relacionamentos que ela entra e sai, aonde ela sempre abre mão. Um exemplo, se é uma mulher, ela está relacionando com um homem, ela diz, poxa, eu estou sempre me sabotando, abrindo mão de mim.
mas ela aprendeu isso na base dela, e essa base que teve fez ela incorporar esse padrão, e sem ela pensar com muita clareza nisso, ela está repetindo esse padrão, porque ela aprendeu a se comportar assim, a sempre ceder. Tem alguma coisa relacionada? Faz sentido? Sim, faz sentido, né? Só que é uma questão também que eu acho interessante trazer um outro ponto de vista dessa situação. Por quê? Sim, talvez ela tenha aprendido isso, né? Talvez ela esteja reproduzindo coisas que ela aprendeu, né? Dentro de casa, às vezes uma dificuldade em ter uma voz ativa ali, né? Porque as outras pessoas sempre sobrepunham a opinião dela, então ela não conseguia ter essa voz ativa. Só que outro ponto de vista que eu trago, né? E sempre é um questionamento, assim, que tá, eu tô vivendo isso, eu tô me sabotando, eu entro numa relação, eu tô sempre cedendo, eu tô sempre cedendo, eu tô sempre cedendo. Você tem a consciência. Porque se você tá falando, você tem a consciência que você tá cedendo, que você tá fazendo isso. Bacana. E aí a questão você tem a consciência, mas você não entende o porquê disso. Você não tá conseguindo relacionar o porquê disso, né? O porquê que você cede. Talvez até você entenda que dentro da sua casa, né, as coisas eram desse jeito e isso dificultou. Só que aí o outro ponto de vista, de novo, né, que você entende tudo isso e ainda assim você tá escolhendo ceder. Você está escolhendo deixar a sua opinião abaixo da opinião do outro, né? Enfim, né? A gente trouxe esse exemplo, estamos falando sobre isso, mas são várias questões que entram nisso, né? E aí você está escolhendo ceder dentro daquela relação, você está escolhendo ser essa pessoa e ter esse comportamento que te incomoda tanto. E aí que entra a questão, por quê? Que entendendo isso às vezes, né, e talvez percebendo dentro de casa esses comportamentos, que sim, faz muito sentido, a gente carrega coisas, né, não tem como a gente dizer que a gente não leva de casa as coisas, né, os sentimentos, as angústias que a gente aprende, né, não só em casa, mas na sociedade também, tem várias coisas que a gente aprende, que a gente leva como verdade absoluta em vários aspectos, dependendo do lugar onde você vive, enfim. Mas a questão por que você ainda está escolhendo isso? Por que É preciso questionar isso, né? Exatamente. Aprender a questionar. É exatamente isso. É aprender a questionar o porquê que você está tendo certa ação. Porque às vezes, quando a gente... E isso eu falo, né, muito para as pessoas que me perguntam, e até para pacientes mesmo, porque às vezes quando você vai para a sessão, você chega com uma angústia tão grande que você quer resolver um problema. Você sabe um problema que você tem, e você chega ali na sessão querendo apenas resolver aquele problema. Eu quero resolver isso. Só que a questão beleza, você entende o seu problema, você quer resolver esse problema. E aí você começa a entender esse problema, né? Que aí vai para as questões familiares, enfim, a forma como você se coloca no mundo também, a forma como você está escolhendo viver a sua vida, né? Porque eu gosto muito dessa questão da gente sempre estar vivendo. Estamos sempre vivendo, construindo, e vamos sempre estar construindo novas narrativas, novas formas de viver. E aí, quando a gente percebe que tem uma narrativa, que tem alguma coisa que está incomodando a gente tem essa tendência a ver isso como um problema e querer mudar aquilo imediatamente. Então, é sempre o que acontece. Na maioria das vezes na clínica, é isso que acontece. A pessoa chega com uma questão e aí, quando ela começa a entender aquela questão e aí ela começa a falar mais sobre a família, sobre relacionamentos passados, né? Amorosos também, né? De amizade, que também entram muito nessas questões. Infância, com os cuidadores, né? Com tios, primos, enfim, porque tudo isso, né, tá em volta dessas questões. Aí a pessoa, mas eu entendo tudo isso, só que eu não consigo fazer nada com isso, eu não consigo mudar. Eu entendo isso, eu tô vendo essa questão, eu sei o que eu tô fazendo no meu relacionamento, eu sei o quanto isso faz mal, só que eu não consigo mudar isso. Eu não consigo. E aí eu acho que vem o questionamento, que é o que eu sempre falo. Tem alguma coisa, não tem como você saber tudo, porque tem alguma coisa ainda ali que tá te prendendo nisso. Tem algum buraco, alguma lacuna dentro de você que tá te prendendo nisso. Nessa forma de ser, nessa forma de se colocar no mundo. Tem alguma coisa ali. E que acaba, né, Sabrina, fazendo que os relacionamentos, eles tenham, assim,
picos altos e ao mesmo tempo declínios assim muito profundos. Eu até queria encaixar essa segunda pergunta. Todo relacionamento ele tem altos e baixos, né? Tipo assim, como a gente pode saber, né? A segunda, eu ia te perguntar a terceira, mas já vou encaixar a terceira. Se todo relacionamento assim, ele tem esses altos e baixos, como saber quando isso deixou de ser saudável? Se às vezes a pessoa está vivendo esse altos e baixos, essa repetição de padrão, tal, tipo assim, como ela pode saber assim que ela, poxa, eu estou vivendo essa montanha russa e isso aqui, cara, já deixou de ser saudável para mim? O que você traz para nós? Então, o sofrimento, né, ele é uma linguagem do inconsciente, né? Certo. Ele é inerente, não tem como a gente, né, escapar de algum tipo de sofrimento, algum tipo de angústia, né? E um mal-estar constante, né, dentro das relações, tem vários caminhos, né, que podem ser seguidos e tem várias coisas que vão mostrar isso pra gente. Às vezes, o nosso próprio olhar dentro daquela relação, né, vai mostrar que a gente tá vivendo esses altos e baixos, que tá uma coisa meio montanha-russa, que a gente não tá conseguindo controlar. Às vezes, vão ser até, né, em casos mais assim, um sofrimento, né, no corpo, que eu acho muito importante essa questão também da gente prestar atenção nos sinais que o nosso corpo está passando pra gente, sabe? A forma como a gente está se vendo, né? O que a gente está sentindo. Mas eu acho que dentro das relações, né? Essa questão, né? De estar vivendo uma montanha-russa, de não saber lidar com isso, né? E quais os caminhos que dá para percorrer diante disso. A primeira coisa é você entender. Você está nesse sofrimento, você está vivendo isso, mas você está ali. Você não sai dali, você permanece ali naquele sofrimento. Então a questão é, o que tem nesse sofrimento, nessa angústia que você está vivendo, que faz você permanecer de alguma maneira? Porque tudo é sobre o porquê, né? O que está te movendo ali naquela situação, né? E como que você percebe que aquela situação não está, né? Saudável, né? E eu acho que o não perceber é isso. É você se deparar com um mal-estar, uma angústia muito forte, um sofrimento que ele vai se mostrar para você. E aí vão ser pequenos sinais, né? Que não, tipo, você está na relação e de repente deixou de ter pontos positivos, deixou de ter algo saudável, deixou de ter algo que nos faz bem, né? Então, eu acho que assim, a pergunta que eu fiz, né? Beleza, todo relacionamento ele tem altos e baixos, mas vai ter sempre, eu acredito, uma linha delimitadora para apresentar o seguinte, algo passou, avançou o sinal, passou a fronteira e essa relação deixou de ser saudável. Tipo assim, eu acredito que nós temos que ter essa condição de identificar, de ter essa consciência, olha, tá vivendo altos e baixos, mas passou do tolerável, né? Tipo assim, que às vezes o que buga a minha mente, assim, que você fala assim, cara, esse negócio, beleza, tem momentos, épocas boas, épocas ruins, mas existe um sinal que, igual você está falando, que ele é meio claro para nós. Olha, a fronteira já foi assim ultrapassada há muito tempo, né? Que é algo que eu perguntei para você, né? Como saber quando algo deixou de ser saudável? Eu acho que é quando passa a nos fazer mais mal do que bem, né? Não que os relacionamentos tende a nos fazer só bem, né? Acredito que é uma troca, e troca, às vezes eu entrego algo não legal, recebo algo não legal, mas também entrego algo legal, recebo algo legal. Mas eu acredito que assim, quando deixou de ser saudável? Posso dizer que é quando há mais pontos negativos, há mais mal sendo expresso na maneira como eu me vejo, me sinto, do que eu desfruto de coisas boas ou não? Depende, porque assim, né? Quando a gente fala sobre pontos positivos e pontos negativos, é ponto positivo e negativo para cada um. O que é positivo para você num relacionamento?
O que é negativo para você dentro de um relacionamento? E a questão é, por quê? Que tinha pontos positivos, tinham pontos negativos, e aí agora os pontos negativos estão se sobressaindo na relação. De uma certa maneira, talvez sim, seja possível falar, né? Quando tem mais pontos negativos do que pontos positivos, é que a relação deixou de ser saudável. Mas não é uma matemática, não é uma sominha também, né? Isso, não é uma soma. Por quê? É a questão, né, que eu falei, que é o que, de uma certa maneira, né, causa o sofrimento, né, causa a angústia de cada um, é muito variável. Porque volto nas questões da forma como a gente aprendeu a se relacionar, né? Às vezes, nas formas que a gente aprendeu a se relacionar, tiveram pontos que a gente entendeu como certo de uma relação, que se a gente conversar com um amigo, com um colega, né? Até se a gente falar aqui, nós dois, né, mesmo, talvez a gente tenha diferenças do que seria pontos positivos, do que uma pessoa, né, teria que fazer, ou como uma relação deveria estar, para que a gente considerasse ela saudável realmente, né? E isso tem muito a ver com essas questões de como a gente se coloca dentro de uma relação. Por isso que é o que eu falo, para você entender se a sua relação, ela tá saudável, se ela não tá saudável, é óbvio, tem coisas que, né, aí entrando num parêntese, tem coisas que não são toleráveis, né, não deveriam ser toleráveis em nenhum tipo de relação, né, coisas, né, que são mais... gritantes, né? Tipo, violência, né? Por aí vai. Questões de tortura psicológica, né? Não tô entrando nesse mérito, porque aí sim temos como colocar, de uma certa maneira, né, aquela questão do positivo, negativo, porque é muito claro que é uma coisa negativa, né? Você estar num relacionamento abusivo, por exemplo, né? Com uma pessoa, né, agressiva, isso completamente, né, inadmissível, deveria ser inadmissível, né, dentro de uma relação. Só que quando a gente fala, né, de pontos menores, né, de questões de discussões internas mesmo dentro de uma relação, eu acho que o ponto para você conseguir se colocar e entender se aquela relação ela está saudável para você ou não está saudável para você é basicamente você entender o seu sofrimento e a sua angústia dentro daquela relação. Porque às vezes você pode estar disposto a caminhar com aquela angústia, com aquele sofrimento, e às vezes não. Exatamente. Exatamente. E talvez a questão seja também que, no momento, você vai aceitar, né, viver com aquela angústia. Mas não significa que você não quer mudar aquela angústia também, aquele sofrimento. Às vezes é uma questão de sempre tentar reestruturar, né? Reinventar a relação. Sentar, dialogar, né? Sim. Trazer para a mesa e falar, olha, eu estou identificando isso em mim, isso em você, aí o outro lado tá atrás também. O que nós podemos tentar construir aqui juntos? Aonde eu posso ceder, você cede. Aonde eu posso avançar e você avançar. Sim, exatamente, né? Porque quando a gente está se relacionando com o outro, a outra pessoa também vai ser uma pessoa faltante, uma pessoa com falhas, assim como nós somos. E às vezes é mais fácil a gente tolerar, né, ou às vezes não perceber as nossas próprias falhas, as nossas próprias faltas, né, e talvez focar muito mais no que está faltando pra gente, sem a gente realmente olhar para aquela pessoa, né, olhar para o outro e pensar, tá, mas o que está faltando ali, né? E isso, novamente falando de relações que estão enfrentando problemas, né, de sofrimento, angústias, né, não entrando no tópico de relações abusivas, né, de questões psicológicas, porque aí a gente entra num outro campo, crimes, né? Tem coisa aí que, inclusive, dependendo, a gente pode estar falando, tolera um crime. Não, a gente está deixando dentro das possibilidades. Para encaixar, tem uma pergunta aqui que até vai, talvez, explicar melhor esse assunto que nós abordamos, né? Porque, às vezes, a pessoa está lá em casa, lá assistindo, etc., e ela faz a seguinte pergunta.
Cara, porque no início do relacionamento tudo assim parece que é incrível, né? Aí a minha pergunta para você, o que acontece depois que passa essa fase? Porque o início, assim, aquela fase do primeiro amor, da paixão, gritando, você vê assim, cara, é maravilhoso. O que acontece que parece que, assim, depois que passa a fase inicial, parece que vem, sei lá, vem uma bugada em alguns relacionamentos. Porque muitas pessoas, quando a gente conversa com elas falam assim, cara, eu estava vivendo um momento incrível. Foi assim, foi assim, foi assim. Mas depois que passou essa fase inicial, onde tudo era mil maravilhas, né? Veio uma fase difícil. Parece que parou, parece que o ônibus ou o trem parou na estação da realidade. O que a Sabrina traz para nós? Então, eu acho que essa questão, ela explica exatamente esse sentimento, às vezes, de você estar vivendo uma relação assim, que você considera incrível, que você não vê problemas nenhum naquela relação, você encontrou a pessoa perfeita e, enfim, em pouco tempo você se depara com o fato de que não é perfeita, tem os detalhes, tem os defeitos. E talvez aí comece, né, essa questão da montanha-russa, né? Por quê? Quando a gente está na fase da paixão, a gente conheceu a pessoa ali naquele primeiro momento, tem uma idealização, tem um imaginário ali, né, uma fantasia muito grande em volta daquela pessoa, né? Porque naquele primeiro momento, a sensação é de como aquela pessoa, é como se fosse um espelho, né? Pra falar melhor, né? Eu tô colocando minhas expectativas todas de cara já naquela pessoa? Depende. Tem pessoas que colocam, só jogam todas as expectativas de tipo cara. assim, o que eu não vivi com meu pai, com meus amigos, em outros relacionamentos, agora tá muito maravilha, acho que essa pessoa é a salvação. Aí ela põe tudo em cima da outra. Exatamente. E ao mesmo tempo, ela não está vendo aquela outra pessoa, porque ela está pensando nela, nas expectativas dela, nas angústias, nos sofrimentos, no que ela gostaria de viver num relacionamento, né? Então, assim, essa pessoa, ela é muito carinhosa, essa pessoa faz tudo por mim, ela tá ali 100% do tempo, ela tem tempo pra mim, ela me pergunta onde eu tô, aquele cenário, assim, às vezes que é perfeito, né, pra aquela pessoa. Só que será que ela realmente tá vendo aquela pessoa? Né? Aí que na fase da paixão, né, a gente coloca que não. A gente tá vendo meio que um reflexo ali. Um reflexo do nosso desejo, do nosso querer. E aí a gente tá colocando aquilo naquela pessoa. E aquela pessoa é como se ela estivesse dando conta daquilo. Porque é tudo muito lindo, maravilhoso. E aquela pessoa também, se a gente tá fazendo isso com a pessoa também tá fazendo isso com a gente. Então a gente tá sendo aquele ser que tá suprindo todas as necessidades dela e que a gente tá ali, né, fazendo de tudo e somos perfeitos, né? Na paixão nós somos perfeitos. E aí passa, porque em algum momento a gente vai ter que perceber o outro, né? E no momento que a gente percebe o outro, né, eu acho que até gera uma questão, assim, quando se fala nesse perceber o outro, porque aí podem falar, né, já ouvi muito isso, que é tipo assim, não, mas eu tava vendo a pessoa, eu tava me relacionando com ela, eu vi ela todos os dias, só que ela mudou, e aí, quando vai voltando, às vezes, né, vejo essa questão muito em pacientes também, na minha própria vida pessoal, de amigas minhas, quando você volta um pouco naquele lugar da paixão, naqueles momentos que você estava vivendo, você já começa a perceber que tinham sinais ali, de como aquela pessoa estava existindo e como ela era. E é aquilo que você vai ver quando se torna o sentimento do amor ali, né? Tipo, e aí, quando você tá com aquele sentimento já tentando construir um amor, né, pós aquela paixão, aí que vem a questão, que mesmo você percebendo que aquela pessoa que está na sua frente, né, que você está se relacionando, é um ser faltante também. Tem as faltas, tem os desejos, né, dela, tem as coisas que ela gostaria que você preenchesse nela também, né, com tudo isso, você ainda vai permanecer? Você vai ficar? Porque talvez seja esse o momento que vai se tornar uma montanha-russa, que é os dois querendo o próprio desejo ali, completar a própria falta e percebendo que talvez não seja possível isso, né?
E provavelmente vai ser impossível que aquela pessoa complete tudo que está faltando em você, né? Porque se você mesmo não consegue completar aquilo, se você mesmo não passou por cima disso, né, de alguma maneira, né, como é que o outro vai completar isso em você? Então, quando você se depara com um ser humano que tem sentimentos, que antes você estava prestando atenção só nos seus sentimentos, né? Quando você se depara com isso, é que vem a questão do continuar ou acabar. É o divisor de águas. Exatamente, é um divisor de águas. É o divisor de águas, porque aí eu acho que está mais claro. Por quê? Porque aí eu consigo tomar decisões com mais argumentos na mesa. De topo seguir em frente, que eu sempre digo assim, Sabrina, tem coisas na vida, ou a vida é assim, mas eu sempre digo, às vezes, quando envolve relacionamento, que muita coisa depende do preço que a gente quer pagar. Você está disposto a pagar esse preço? E aí, você descobriu, você conheceu, você sabe que essa pessoa pode mudar na manhã, pode não mudar, mas o que você tem em mãos hoje, os argumentos que você tem em mão, o que você tem de sólido em sua mão, já é algo que te traz uma certa luz. E agora você precisa definir. Sigo, não consigo conviver com essa parte. Preciso tomar uma decisão. Porque eu acho também que nós somos chamados por um ponto muito importante. É de sermos também protagonistas da nossa própria história. Sim. Porque às vezes a nossa história fica muito na mão do outro e nós esquecemos que as nossas decisões, as nossas escolhas, elas são de suma importância, né? Então, assim, eu vi uma frase, nunca esqueci ela, né? Que decisões definem destinos. Então, assim, ter a capacidade de tomar uma decisão baseado por aquilo que eu estou vendo, compreendendo agora, vendo agora, né? Igual você falou, olhando um pouquinho, voltando ao relacionamento, ou olhando um pouquinho de longe, ou com os pés no chão. Eu acredito que a gente tem mais argumentos na mesa, a gente tem coisas mais palpáveis em nossas mãos, né? Algo que seja mais fácil de encostar. Poxa, eu estou vendo essa taça, ela está aqui, eu estou encostando nela. Beleza. Então, quando eu tenho essa compreensão, eu consigo decidir e compreender que as minhas decisões são importantes. Porque eu acho também que as pessoas são levadas para um campo importante. Elas compreenderem que tomar decisões é de suma importância. Arcar com as suas decisões e com as consequências que ela traz é muito importante. Porque às vezes, sabe o que eu percebo? Que as pessoas querem que alguém decida. Então ela chega na clínica para a Sabrina e ela fala assim, mas o que você acha? Mas eu tô certo, não tô? Então, ou às vezes eu no gabinete pastoral, às vezes alguém fala assim, não, mas eu tô certo, eu não tô, Natanael? Você concorda comigo? Então, assim, o que eu vejo? Que as pessoas talvez não querem fazer essa auto-reflexão, esse olhar para dentro. Por isso que eu acho tão importante, que acho que as pessoas deveriam fazer. Poxa, faz terapia, cara, se ouça, vai para um aconselhamento, aprenda a ouvir o outro, mas também a se ouvir, porque às vezes você vai se deparar com coisas, igual você falou, que você não estava vendo antes, mas agora você está vendo, mas é que eu acho que é decisivo, Sabrina. Sim. Agora você tem que tomar uma decisão. Sim, exatamente. E tem uma questão, né, que eu acho que é muito interessante que você trouxe sobre essa necessidade, às vezes, de jogar para o outro a responsabilidade de uma decisão que é sua, né? Você citou até a clínica, e eu acho esse um ponto assim, que é muito interessante, que é para você começar um processo de análise, realmente, tipo, iniciar um processo de análise, você tem que estar muito disposto. Mas assim, muito disposto mesmo, porque você vai ter que encarar que é a sua vida. Você vai ter que encarar que são escolhas suas. A sua escolha, ela pode ter um embasamento por trás, ela pode ter toda uma história, igual a gente está falando das questões familiares, né? Das relações primárias, ela pode ter um embasamento ali. Só que ainda assim, você está escolhendo não escolher às vezes. Porque até não escolher, deixar para outra pessoa decidir, é uma escolha. Porque você está dando para o outro o poder de guiar ali aquela situação. E aí às vezes não dá certo, não funciona, né? E aí fala, não, mas para que eu fui deixar nas mãos de tal pessoa? Ou para que eu fui seguir tal pessoa? E a questão é, você escolheu isso, você escolheu seguir.
É uma coisa que... E ter que aceitar isso não é fácil, né? Exatamente. Trabalhar essa aceitação, essa é a sua vida, a sua realidade, essas escolhas que você fez, as decisões que você tomou. Sim, e muitas das vezes, né, a gente não quer encarar, e por isso que eu falo que o processo da análise ele não é fácil, porque a gente não quer encarar que talvez o erro esteja na gente. Muito provavelmente, em muitas situações, o erro vai estar na gente. Nós que vamos estar errando, tanto com o outro, tanto com a gente mesmo. Porque através, né, dessas questões, até do nosso inconsciente mesmo, né? Quando a gente começa a trabalhar, que a gente começa a entender por que a gente está tomando decisões, por que a gente está tratando as pessoas de uma certa maneira, por que a gente está deixando as pessoas nos tratarem de uma certa maneira, né? Quando a gente traz isso para o consciente, significa que a gente vai ter que tomar uma decisão diante disso. É o que você falou. A gente vai ter que tomar uma decisão diante disso. E muitas das vezes a gente não quer. A realidade é essa. Muitas das vezes a gente não quer tomar uma decisão diante daquilo. Porque significa assumir responsabilidade. E talvez, né, numa vivência de sofrimento e angústia eterna, a pessoa até pense que é mais fácil não ter que tomar decisões e ficar vivendo dessa maneira, né? Mas tem uma coisa na análise que é libertadora. Eu falo assim, eu faço análise há muitos anos já, e tem uma coisa que eu acho que é libertadora na análise, que é você encarar os seus erros, você encarar a pessoa que você está sendo e você ter a possibilidade de mudar ali. Isso é incrível, né, cara? Sim. Você aceitar que aquilo é o seu ser, é o seu eu, aquilo é a sua pessoa. Infelizmente ou felizmente é isso aí, você é isso. Aceite, é isso que você tem para trabalhar. Então, assim, você pode se predispor a aperfeiçoar isso agora. Você talvez não mude radicalmente, mas você pode dar contribuições para que isso seja diferente, né? Sim, porque às vezes a pessoa fica com é o meu jeito, eu sou assim, e como se não tivesse uma possibilidade de mudança. De mudança. Mas sempre tem a possibilidade. Igual eu falei, nós estamos vivendo, estamos construindo o tempo todo. Então a gente tem a possibilidade de mudar também o tempo todo. Nossa, que bacana. Agora, deixa eu te falar algo, assim, a gente tá no auge aí, eu vou perguntar para você, muito se fala sobre o narcisismo, né? Pessoas narcisistas e etc., nos relacionamentos. O que isso significa de verdade? Virou um clichê? Falou um pouquinho ali, exigiu ketchup no lanche, e eu não gosto de ketchup, mas ele falou que quer ketchup no lanche. É um narcisista, quer que eu fique na coleira. Como é que é? Você acha que essa questão do narcisismo nos relacionamentos tá virando assim uma moda e às vezes perdendo a profundidade e o sofrimento que muitas pessoas vivem? Como é que você vê essa questão do narcisismo? O que realmente é isso? Então, de tempos em tempos, as pessoas começam a banalizar os termos da psicologia, né? E isso acontece assim, passa ano e aí começa uma nova banalização. Agora estamos vivendo a fase do narcisismo, né? Que toda mãe é narcisista, todo pai é narcisista, toda pessoa do meu convívio é narcisista, né? E de uma maneira que as pessoas elas não se aprofundam nesse conceito, né? O que eu acho mais interessante de começar falando é que o narcisismo, né, esse conceito, né, do narcisismo, ele faz parte de todos nós, né? Ele tá na gente, né, no nosso eu ali, no nosso primeiro contato com o outro, nós temos um narcisismo primário ali, que enfim, né, dando uma explicação bem breve, assim, né, porque se eu fosse me aprofundar aqui iria muito longe, mas quando a gente nasce, né, quando a gente acabou de nascer ali, nós temos pessoas que estão o tempo todo em função da gente. Porque a gente não consegue fazer nada sozinho, a gente não consegue ir no banheiro sozinho, a gente não consegue se limpar, a gente não consegue comer, a gente não consegue tomar um remédio sozinho, né? Nós somos um bebê, então é impossível. Então, temos o tempo todo pessoas em função da gente. Então, existe esse narcisismo primário,
que em algum momento nós temos que perceber que não somos o centro do universo. E aí, conforme a gente vai crescendo, né, não tem uma idade exata onde cada um vai vivenciar isso, né, mas em algum momento a gente vai ter que se deparar com o fato de que não somos o centro do universo. A pessoa que está cuidando da gente também tem uma vida. Ela sai para trabalhar, ela sai para se divertir, né? Quando é um casal, né? Tem um relacionamento a dois ali, né? Daquele casal e que nós não somos o centro do mundo. E isso é um choque tão grande, né? E eu acho muito interessante que fica muito visível esse choque, né? Quando você convive com criança pequena, assim, né? Você vai percebendo claramente a criança perdendo, né? Aquela posição de centro ali do universo, né? E percebendo que existem outras pessoas e que bom que ela tá perdendo esse conceito. É muito frustrante para ela, né? Porque normalmente nós somos muito novos. Mas a frustração também é importante na vida. Exatamente, a frustração ela é necessária. Então, é muito interessante a gente perceber isso. Então, todos nós temos o conceito, né, do narcisismo na gente. Até porque, se a gente não for um pouco narcisista em deteterminados momentos, a gente vai viver em função de outras pessoas. Então, às vezes, a gente vai... O narcisista é um controlador nato? Ou não necessariamente? Não necessariamente, porque a questão, né, do narcisista, né, quando a pessoa, ela é realmente, né, um narcisista patológico que a gente coloca, né, ele, de uma certa maneira, ele não é sempre, mas meio que precisa de uma afirmação ali. Ele tem que estar no centro. Isso, ele precisa de uma afirmação dele mesmo. Que ele é bom, que ele é capaz. Isso, exatamente. Só que de uma maneira que fica muito deturpada, porque ele ainda se considera o centro do universo. Então, tudo que as outras pessoas, né, estão fazendo é contra ele. Tudo que os pais fizeram foi contra ele. Tudo dentro de um relacionamento que a parceira ou o parceiro está fazendo é contra a pessoa, e outra sabe? Coisa, e ao mesmo tempo assim, que parece que o narcisista é uma pessoa grande demais e que é forte. Ao mesmo tempo, isso também ressoa como uma fragilidade, uma fraqueza, né? Uma pessoa vulnerável também, né? Exatamente, porque a pessoa, né, que ela tem o narcisismo patológico, né, ela tem essa necessidade de afirmação o tempo todo, de mostrar o quanto ela é boa, o quanto ela é superior, porque tem esse ar da superioridade, e justamente por isso, né, de ser superior, que as pessoas precisam estar ali, em volta dela, né, fazendo por ela. Lambendo ela, né? Exatamente, fazendo tudo por ela, né? Então, assim, dentro de uma relação, sim, existem pessoas que são narcisistas, patológicos e se relacionar com essas pessoas, né, é realmente... Difícil. Né? É difícil, é traumático muitas das vezes, né, porque você estar com uma pessoa que está o tempo todo pensando apenas nela e unicamente nela, e que você tem que estar... Você vai ser sempre o errado, ela é a certa. Isso, em muitos momentos. E também ela sempre vai ser a pessoa que sabe a verdade, a detentora da verdade universal, e que, enfim, é como se existisse, mas para ela existe aquilo. Mas deve ser ruim. Não, assim, e realmente é traumático. Para muitas pessoas é um relacionamento traumático, porque você se vê ali numa posição onde você está sendo subjugado o tempo todo, colocado numa posição, né, de inferior àquela pessoa. Então, assim, é realmente muito difícil. Só que o conceito, né, do narcisismo, assim, ele foi muito banalizado, porque as pessoas, elas veem, por exemplo, né, porque essa pessoa tá tomando uma atitude pensando nela, então, né, narcisista. Tem todo um conjunto, né, pra gente colocar que uma pessoa é realmente narcisista, porque é igual eu falei, todos nós precisamos do narcisismo em alguns momentos, porque a gente vai precisar disso para a gente conseguir olhar para a gente, porque senão é o tempo todo você olhando para outras pessoas e para o outro, priorizando o outro, e aí a questão é, cadê você?
Tipo, aonde que você tá aí? E aí você tomar uma decisão. Não, eu preciso sair dessa relação e tal, porque isso não tá me fazendo bem. Eu sou melhor que isso. Vamos supor, um emprego, né? Porque tem relações em qualquer lugar. Você tá numa situação de emprego e não sei o quê. Se você ficar ali o tempo todo aguentando tudo, uma hora você não vai aguentar, você vai explodir. Porque não dá pra ficar aguentando tudo o tempo todo. Então, assim, a gente olhar pra gente, né, dessa maneira, né, que a gente coloca esse narcisismo saudável da gente ter, de olhar pra gente, de dar prioridade pra gente mesmo, de se colocar no centro do universo, às vezes, isso é muito importante. Equilíbrio seria? Equilíbrio, exatamente. Seria Equilíbrio. isso. Equilíbrio. Porque é até interessante, porque eu até estava conversando com um colega, né, com um profissional também, um tempo atrás, e eu falei exatamente disso. Estava falando, né, enfim, de uma questão pessoal minha, e aí eu pontuei o quanto foi importante para mim eu achar um equilíbrio entre cuidar do outro, né, estar ali para o outro, e onde eu estava. Então, a partir do momento que eu fui entendendo que eu não estava ali, né? Porque eu achava que ou era uma coisa ou era outra. E precisava ser uma batalha. Tipo, para eu conseguir fazer uma coisa que eu quero, ou para eu estar num lugar que eu gostaria de estar, ou numa relação que me faz bem. Sempre parecia que era uma batalha e tal, que eu sempre tinha que fazer pelo outro e por mim poderia ser depois, sabe? Só que a questão é que você precisa de um equilíbrio. Às vezes, principalmente dentro de uma relação, você vai ter que se doar para aquela pessoa. Porque talvez aquela pessoa esteja precisando mais de você naquele momento e você vai ter que saber, você vai ter que ter esse feeling de perceber que o outro tá precisando de você e que você precisa estar ali por aquela pessoa, né? Mas você também vai ter que saber reconhecer os momentos que não é sobre o outro, é sobre você. E que por mais que às vezes a pessoa esteja em determinada angústia, sofrimento, que você é importante ali e que você precisa sair daquilo, né, e buscar maneiras de se colocar no centro por um momento. Porque dentro da relação tem isso também. Da mesma maneira que você vai se doar para o outro também vai ter que se doar para você. Então, em determinados momentos que você se colocar no centro, seu parceiro ou sua parceira vai ter que entender isso também. Porque ele também vai, em algum momento, exigir isso, né? Exatamente. Agora, porque a gente fala assim, a minha mulher obrigou a assistir dorama, né? Ela não é narcisista, não, né? Bem, você não é narcisista, sabe? É o seu momento. Tô brincando, eu gosto de dorama. Aqui, deixa eu perguntar um negócio pra você, ô Sabrina. Se a pessoa tá, às vezes, vivendo em relacionamentos que são, assim, às vezes, tão difíceis, tóxicos, né? O relacionamento tá fazendo mal, etc. Por que muitas pessoas têm dificuldade de sair de um relacionamento? Eu tô namorando uma pessoa e está me fazendo muito mal, está sendo muito tóxico. Por que pessoas, às vezes, elas procrastinam, cara, e arrastam isso, às vezes, por anos? Porque, às vezes, eu lido com pessoas que estão namorando, sabe? Ou não casaram, ainda estão noivas, etc. E às vezes, você fala assim, cara, por que a pessoa não sai disso enquanto está mais fácil de sair? Por que ela não resolve isso agora, né? Ou será que vai deixar vir um casamento, filhos, construir patrimônio, sei lá, tantas outras coisas. Mas às vezes eu me pergunto também, né? O que leva uma pessoa a não sair de um relacionamento? Vamos pôr aqui, um namoro que está fazendo tão mal, tão mal, tão mal. Por que as pessoas têm essa dificuldade de sair? Por que é tão difícil sair de um relacionamento que me faz mal? Então, né? Eu acho que eu volto naquela questão de... que eu falei no começo, falei no meio, vou falar agora também, que é a questão de você entender o porquê. Por que você está ali, sabe? Porque quando a gente entra numa relação, né, igual a gente já falou anteriormente, tem a questão da nossa falta, que a gente espera que o outro preencha essa falta, né, igual eu já falei também. E aí a gente tá numa relação e a gente tá esperando que aquela pessoa, né, preencha aquela falta nossa. E passam-se anos, você tá naquela relação, não tá preenchendo, né, talvez também nem seja responsabilidade daquela pessoa, né, mas numa relação abusiva, por exemplo, né, tóxica mesmo, né, que envolve às vezes agressão, né, discussões assim mais pesadas e tal. Você tá ali, você continua naquilo, você não consegue sair
E às vezes parece tão simples, né? As pessoas simplesmente pegam e falam, ah, não, tem que sair desse relacionamento, por que que não termina isso? Pelo amor de Deus, eu não aguentaria nem 10% do que essa pessoa tá aguentando, né? Como se fosse muito fácil sair de relações, né? Só que a questão é que tem todo um histórico de vida, de desejos, né? De vazios que aquela pessoa tem dentro dela, que torna difícil sair de uma relação, né? E um ponto, assim, né, que eu acho interessante é a repetição. Pode ser uma questão. A repetição, né, quando você começa a repetir certos padrões, que a gente já falou, né, no início também, em relação a coisas que você vivenciou, que você talvez normalizou de uma certa maneira, né, você está ali num relacionamento onde a pessoa, né, tá fazendo tortura psicológica, a pessoa tá sendo agressiva, né, e talvez em alguma parte sua tenha uma normalização daquilo, né? E para as pessoas que vêm de fora, é muito fácil falar para sair da relação, termina e mete o pé. Só que tem várias coisas que estão segurando aquela pessoa ali, né? Uma vez, você falou para mim numa live que nós fizemos, né? Porque às vezes a pessoa, um exemplo, ela cresceu vendo a agressividade como algo natural. Um exemplo, me corrija se eu estiver errado. Sim. Ela viu o avô agredindo a avó verbalmente ou fisicamente, depois ela viu a mãe agredindo o pai fisicamente, verbalmente, etc. Hoje ela está num relacionamento. E as pessoas perguntam, por que essa pessoa não sai desse relacionamento? Ele é tão agressivo, cara, né? Faz tão mal, é tão tóxico e etc. É que às vezes essa pessoa, ela conviveu tanto com essa agressividade, com essa violência, que o normal para ela é a agressividade. Ela não consegue, talvez, com essa clareza, esclarecer isso ainda, né? Mas, para ela, o normal é isso, porque ela cresceu tendo isso como padrão de referência. Exatamente. Né? E um relacionamento respeitador com pessoas que vão discutir, que vão, às vezes, ter um atreveiro, mas vão saber resolver e seguir viagem, é algo fora da curva, é algo que ela nunca viveu isso. Porque ela viveu só agressividade. Tá? É que às vezes também as pessoas estão vendo e elas não estão considerando que às vezes a pessoa ela pode ter tido experiências, ela pode ter tido vivência de vida de maneira tão profunda, com uma agressividade e violência, que aquilo virou algo padrão para ela, virou algo normal para ela. Exatamente. Né? A questão da repetição. Da repetição. Sim. E assim, né, quando você inicia o processo, né, da análise, da psicoterapia, você vai entendendo essas questões e ainda assim não significa que vai ser fácil, que o fato de você entender que você às vezes, né, tolera além, né, dentro de uma relação, né, que você até de uma certa maneira compromete o seu bem-estar, a sua saúde física, mental, sua segurança mesmo, né? O fato de você compreender isso às vezes não é o suficiente para você ter forças, às vezes, para sair daquilo, né? Porque são várias questões, são várias variáveis dentro daquele cenário, né? E uma coisa que eu acho interessante também dentro disso, dessa repetição e tal, é a minha identidade. Tá num relacionamento há muitos anos, vivendo, né, esse ciclo de violência, né, de tortura psicológica, e o pensamento mas se eu não viver isso, será que eu tenho realmente chance de viver outra coisa? Será que eu realmente conseguiria viver outra coisa além desse ciclo, né, de tortura, de agressões físicas, verbais, enfim, né? Será que eu realmente tenho chance? Quem que sou eu fora desse relacionamento, dessas relações? Porque é uma coisa, né, que é muito difícil, que é você se ver fora de uma relação que você tá, às vezes, há tantos anos, o medo de sair daquilo e de nada acontecer, da sua vida não acontecer, de você não ter outras relações, né? Muitas das vezes até tem um discurso dentro das próprias relações entre o parceiro, né, ou a parceira que tem
essa questão, né? Tem esse discurso de, você nunca vai achar alguém como eu, e várias dessas torturas, assim, psicológicas, verbais, que talvez faça com que a pessoa realmente acredite. E ela acaba pegando isso como uma verdade e não se acha. Mas se conhecer pode ser uma chave, né? Conhecer as suas possibilidades, né? Não, exatamente. Acho que assim, vamos dizer assim, para que esse bate-papo também ele seja um bate-papo acolhedor para quem pode estar, sei lá, em casa vivendo um momento como esse, né? Não se reduza a nada, sabe? Esteja envolvido em alguma coisa, tanto homens ou mulheres, né? Mas assim, da pessoa ela conhecer novos horizontes profissionalmente, sabe? Poxa, ir para uma academia, fazer um curso. Eu acho que quanto mais coisas agregam a nós para nos dar valor, eu acho que a gente vai criando mais ferramentas para nos ajudar a lutar contra pessoas que estão em situação como essa que você colocou. Sim. Porque imagina uma pessoa que ela não faz uma academia, ela não trabalha, ela não faz um curso, ela não lê um livro, ela não se conecta, ela não vai na praça, ela não vai num culto, ela não vai em nada, numa missa, ela não vai em nada, ela não vai numa reunião de amigos, ela não sai para tomar um suco com ninguém, ela não se conecta com ninguém, ela fica só vivendo isso. Eu acho que acaba que ela cria-se uma casta ao redor daquela pessoa que ela é isso, ela é um nada, mas quanto mais a pessoa ela tá assim aberta para a vida, sabe, ela faz uma caminhada, ela faz uma terapia, ela marca um dia com a Sabrina, cara, ela fez um curso de sei lá, de alguma coisa, de artesanato, aprendeu a tocar um violão, ela vai se conectando com pessoas novas, eu acho que ela cria meios de ouvindo de outros, se conectando com outros, e essas conexões, esses afetos vão mostrando para ela possibilidades. Você canta bem, olha, você desenha tão bem, nossa, olha, você produz isso é tão bom, etc. Então, eu acho que, assim, pessoas que estão em situações como essas que nós abordamos aí agora aqui no final, elas precisam de conexões novas, elas precisam de ambientes que fomentem o ser criativo delas, o potencial delas. Porque você está falando aí, eu fico imaginando uma pessoa que vive isso e ela não sai, ela não se conecta, ela não tem relações com mais ninguém, ela não está em nenhum outro ambiente, ela vive só isso. Manhã, tarde e noite, dentro de casa. É muito, assim, nossa... A vida dela se torna, realmente. Então, se torna uma realidade aquilo de a minha vida é isso. Tem uma certa conformação, né, nisso. E eu acho até interessante esse ponto, né, que você trouxe, Natanael, porque, assim, realmente, né, em muitas relações como essas, tem uma tendência, né, das pessoas, né, dos parceiros, né, que tem esses traços tóxicos, abusivos, quererem afastar os parceiros, né, das pessoas, né, da família, dos amigos. De uma academia, de uma caminhada, de um curso. Exatamente. Grupos religiosos. Não quero você só para mim aqui, só aqui fechado. Exatamente. Como se fosse um sinal de cuidado, né? Essa pessoa, ela tá indo contra a nossa relação, né? Às vezes quando um familiar fala alguma coisa, quando aí você não pode mais ir lá na casa daquele familiar. Isso, às vezes até num tom mais sutil mesmo, né? Mas você já percebeu como essa pessoa tá te colocando contra mim, né? Como essa pessoa tá fazendo você me enxergar, verdade. Né? E eu acho interessante, né, a gente falar sobre isso, né? Porque são raras, né? Não vou falar que não existe, mas são raras as relações que começam nesse grau, né, de tortura psicológica, né, e de agressividade, né, seja verbal, seja física. São raras as relações que já se iniciam nesse movimento, né. Normalmente isso é uma coisa que vai sendo construída. Às vezes não demora muito para ser construído, mas muitas das vezes... Não começa de cara, assim, é raro começar de cara. É raro começar de cara. E fica também aqui, cara, que as pessoas peçam ajuda, né, Sabrina? Sim. Dê um grito, peça ajuda, tá sofrendo violência física, poxa, peça ajuda, dá um grito de socorro. Sim. Tem tantas, assim, entidades, tem tantos órgãos para tentar ajudar. Peça ajuda para familiares, peça ajuda para as pessoas. Se é, assim, algum crime, alguma coisa, denuncia, chama a polícia, mas, assim... não se permita, acho que as pessoas não se permita ser reduzido a nada.
Porque amanhã você pode não ter nada. Porque quando a gente vai silenciando demais, até na faculdade, lá pra gente encaixar aqui a última pergunta pra você, teve aquele poema, né? Porque às vezes a pessoa, ela vê não, daqui um dia não tem mais ninguém pra gritar por ajuda pra você, cara. Porque você também, em momento algum, se posicionou, né? É aquele, acho que poema lá, eu esqueci de quem que é, mas ele é bem bacana, né? Vieram buscar os judeus, eu não me manifestei. Vieram buscar os comunistas, eu não me manifestei. Vieram buscar os homossexuais, eu não me manifestei. Vieram buscar os ciganos, eu não fiz nada também. Tal. E aí, quando eu precisei, já não tinha mais ninguém por mim. Eu acho que às vezes a gente se silencia tanto, nós nos acovardamos tanto, que daqui um pouco o que resta é nada. Então, assim, para quem está precisando de ajuda, dá um grito de socorro, né, assim... E eu acho que é importante nessa questão que você falou sobre o pedir a ajuda, sabe? Porque eu acho que é um primeiro passo. Às vezes, né, o reconhecimento é o primeiro passo, né? Você reconhecer o que você está vivendo e depois que você reconhecer isso, peça ajuda. Busque, enfim, dentro das possibilidades que você tem, busque ajuda no sentido para você continuar vivendo, né? Que é o que eu falei no começo, tô falando aqui agora de novo. Estamos o tempo todo vivendo e temos a possibilidade de mudar esse caminho que a gente está fazendo. Se você tem, faz agora. Até achei aqui, ó, do professor Nadir Mandado. O poema, não vou fazer a pronúncia certa, Martin Niemöller, acho que é isso. Primeiro eles vieram buscar os... É bem interessante, bem famoso aí no YouTube, o pessoal vai achar. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, Sabrina. O que a gente viveu antes pode atrapalhar os relacionamentos? Já que a gente está falando aí desses relacionamentos aí que às vezes estão fazendo mal, etc. Ou a maneira como a gente encara as relações. O que a gente viveu antes pode, afetar mesmo aonde estamos inseridos nesse relacionamento? O que vivemos antes pode atrapalhar os relacionamentos futuros, assim, o que a gente planeja para o amanhã, etc. Como é que é essa vivência do ontem que afeta tanto o presente e o amanhã? Então, eu acho que de uma certa maneira, durante o bate-papo todo, a gente foi respondendo isso e sim, o que você vivenciou antes, né, seja nas relações primárias, né, dos familiares, seja nas coisas que você vivenciou, nas suas primeiras relações de amizade também, né, na escola, assim, como foi, né, o seu caminhar ali na escola, que é um momento que forma muito, né, a adolescência é um período, né, que forma muito a pessoa que a gente vai ser, as opiniões que a gente vai ter, por isso que é tão importante, né, a gente tá sempre cercado, né, de enfim, né, de coisas que realmente façam a gente bem, né, e eu acho que dentro, né, desse cenário, sim, as primeiras experiências amorosas talvez vão moldar, né, a forma como você vai se relacionar depois e tudo que é primeiro vai te moldar de alguma maneira, mas, né, as relações primárias, né, aquele centro de convívio inicial que a gente vai ter com a nossa família, né, com as pessoas que cuidaram da gente, na escola, que também é um fator muito importante, né, ainda mais hoje em dia, cada vez, né, mais cedo as crianças estão nas escolas, né, o que é ótimo, mas que também, né, tem que se olhar para esse lado, o que essa criança está vivendo naquela escola, o que ela está passando, né, então, assim, tudo isso vai moldar de uma certa forma a forma como a gente vai se relacionar, né, e pode atrapalhar também a forma como a gente vai se colocar no mundo diante de relacionamentos, né, amorosos, afetivos, porque é igual que a gente acabou de falar, né, se você tem uma vivência onde você viu, né, questões abusivas desde a infância, seja, né, com um familiar mais próximo, seja até um familiar ou uma situação que você presenciou, né, eu acho que é interessante a gente colocar que o nosso inconsciente, ele é atemporal. Então, coisas que a gente viveu com 5 anos, 4 anos, 2 anos, né? Tem pessoas que têm aí memórias de 2, 3 anos, né? E coisas que a gente viveu com essas idades, né? Até mais novos, né? Tem algumas questões de coisas que a gente vivencia no próprio útero da nossa mãe, enfim, né? Vão
vão moldando de uma certa maneira, né? Vão formando a pessoa que a gente vai ter, e principalmente, né? Quando a gente chegar na fase adulta, que a gente começar a se relacionar com pessoas, assim, de uma maneira mais próxima, talvez afetiva e tal, a gente vai trazer isso à tona em algum momento, né? Seja numa questão de se relacionar com uma pessoa que mostra um pouco daquilo, que tem um pouco daquelas características, né? Ou seja, você reproduzindo certas características, né? Também você se colocando em relações dessa maneira. Porque tem uma coisa tipo, nossa, eu passei por isso, eu nunca vou fazer isso na minha vida, né? Sempre tem essas questões assim, não, mas eu vivenciei isso, eu nunca vou fazer isso na minha vida. E aí chega em determinado momento que você vê que você tá fazendo de uma maneira diferente, mas você tá ali fazendo. E isso tá te atrapalhando. Então, o primeiro passo nessas questões, né, reconhecer e fazer uma mudança, caso seja necessário uma mudança, com né? certeza. E deixa eu te falar, e se a pessoa que está assistindo os cortes, vão assistir no canal Conexão, vão assistir nas nossas redes sociais. Cara, eu quero marcar um bate-papo aí com a Sabrina, quero marcar um encontro aí, quero fazer terapia, quero me conhecer melhor, quero me tratar melhor. Onde te encontra, Sabrina? Onde acha aí a Sabrina Reis? Como é que é? Olha, a minha rede social principal hoje em dia é o Instagram, né? Sabrina Reis Psi. E lá tem todos os meus dados de contato, né? Tem o meu WhatsApp, pode entrar em contato lá, pode mandar mensagem no direct também, se quiser. Lá também eu posto alguns conteúdos sobre relacionamento, relações, sobre psicanálise de uma maneira geral, né? Psicologia e saúde mental. Então, assim, lá vai me encontrar, vai conseguir entrar em contato. Que ótimo. Cara, incrível, Sabrina. Obrigado pelo bate-papo. Obrigada a você. Agradecer pela contribuição e vai voltar mais vezes. Foi muito bom aí. Obrigado. Tanto eu como a Nete temos um carinho muito especial pela sua vida, pela sua família. Manda um abraço lá para todo mundo. Muito obrigada. E que o pessoal acompanhe aí, viu? Acompanha nos cortes, vai lá no canal Conexão, nas nossas redes sociais. E vem coisa muito boa pela frente. Muito obrigado e já valeu aí. Tamo junto.